O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia de segunda-feira passada, dia 15 de novembro. Novo partido centrista vence eleições na Bulgária. Pois é, o resultado das eleições da Bulgária foi um dos resultados eleitorais aí que acabou surpreendendo um pouco perante as pesquisas que haviam sido realizadas, né? Apenas contextualizando um pouco para os nossos ouvintes, especialmente os mais recentes, foi a terceira eleição da Bulgária esse ano. Por quê? Porque o principal político búlgaro, né, o Bokel Borisov, o Batman dos Balcãs, né, que tem esse nome devido à sua ascensão, né, por uma suposta luta anticorrupção, mas ele acabou se tornando, né, digamos assim, o sinônimo de centrão da Bulgária, né? Ou seja, um aparelhamento de Estado, um aparelhamento mais fisiológico e tal. Ele é premier da Bulgária de forma ininterrupta desde 2014, também ocupou o cargo entre 2009 e 2013, teve 2 breves interregnums, né, de candidatos interinos. Enfim, ele era o candidato, né, que costumava receber mais votos, mas ninguém no parlamento queria se sentar com ele. Então o parlamento ficava travado e resultava em novas eleições. Dessa vez foi eleito o movimento Nós Continuamos a Mudança, que também tem essa plataforma anticorrupção, uma plataforma pró-União Europeia, né? Então a gente já falou bastante sobre esse tipo de bandeira, de imagem, né, no leste europeu, no antigo espaço soviético, né, de bandeiras pró-União Europeia, pró-Ocidente, junto com a ideia de uma bandeira anticorrupção. Eu fiz até aqui uma vez uma comparação que seria uma espécie de pensamento da Lava Jato, né, só que no leste europeu, e eles foram os mais votados, levaram 25% dos votos, com isso 67 cadeiras das 240 do parlamento. E muito provavelmente vão governar com uma grande coalizão com os 2 partidos sociais-democratas, né, os 2 partidos de centro-esquerda da Bulgária, e também o movimento, né, Existe um Povo, né, que é o movimento do Slav Trifonov, que a gente comparou aqui, disse que era o Trump búlgaro, né, porque ele tem origem na cultura pop, ele tinha um talk show de maior audiência na Bulgária, ele tinha a banda dele, a banda Cucu, tá? A gente sempre vai citar o nome aqui da banda dele, e ele sofreu uma das maiores derrotas eleitorais da história, na verdade, tá? Porque embora o partido dele tenha levado 9% dos votos e eleito 25 parlamentares, perdeu 40, tá? Por quê? Porque a galera ficou pé da vida com ele, porque elegeram ele para ser esse cara de renovação anticorrupção. Só que ele chegou lá no parlamento e não conseguiu articular nada, né? Era um cara completamente um neófito, né, na política, não conseguiu realizar esse plano de ser uma plataforma anticorrupção, e aí o pessoal migrou para outra plataforma. O fato é, Borisov provavelmente vai deixar de ser o primeiro-ministro da Bulgária, coisa que não ocorria desde 2014, né? Oficialmente ele já não é o primeiro-ministro, que está, né, com o Stefan Yanev de ministro interino por conta desse parlamento travado, porém o Borisov vai muito provavelmente ser jogado para oposição. E agora, nesse final de semana, teremos as eleições para segundo turno para presidente, tá? Da Bulgária, que é uma eleição separada, Bulgária é um sistema parlamentarista. Muito provavelmente o eleito será o Ruman Radev, certo? Ainda em notícias europeias, por enquanto no leste, tivemos novos confrontos entre forças do Azerbaijão e da Armênia, ambos os lados culpando o outro pelo início das hostilidades, e um soldado armênio foi morto e outros 12 foram capturados. Desses 12, 5 eram soldados alistados armênios e 7 eram
soldados, em bom português, né, mercenários a serviço armênio. E a Rússia teve que interferir, né, para impor o cessar-fogo que foi mediado pela Rússia. No final desse mês de novembro, teremos eleições parlamentares no Quirguistão. Aí algum ouvinte mais recente nosso pode falar, vocês estão inventando essas coisas, né? Para que falar de Quirguistão? Nossos ouvintes um pouco mais antigos talvez se lembrem que em outubro de 2020 nós tivemos eleições quirguises, cujos resultados foram considerados uma fraude, levaram a uma série de protestos populares, a queda do governo e uma nova constituição. Tá? Então, é a primeira eleição quirguiz desde todo aquele processo que ocorreu no ano passado. E, finalmente, no Reino Unido, tivemos um táxi que explodiu perto do Hospital de Mulheres de Liverpool, que deixou uma pessoa morta, que seria o suposto terrorista, o possível terrorista. O caso está sendo investigado como um possível terrorismo, e deixou uma pessoa ferida, o motorista do táxi. Tá? O nome do morto é Emad Al-Swamin, e teve o caso ali de que quando perceberam, né, que seria ali, que tinha um explosivo identificado, conseguiram trancar o cara no táxi, e a bomba explodiu dentro do táxi, tá? Conseguiram evitar, né, uma eventual tragédia maior, embora, repito, as autoridades ainda vão investigar. Também no começo da semana, Biden faz primeira reunião virtual bilateral com Xi Jinping. Foi uma reunião, né, realizada à distância, de maneira virtual. Durou cerca de 3 horas e meia de conversa, porém, né, vamos sempre colocar assim, que 3 horas e meia, aí você tira uma outra eventual pausa, você coloca, né, o tempo dos intérpretes, né, então o Joe Biden ele vai falar em inglês, o intérprete chinês vai ouvir, aí vai passar em chinês para o Xi, que aí vai responder e repete esse processo. Então, mas, Felipe, aposto que o Xi Jinping entende inglês. É muito provável, possível que ele entenda inglês, mas nesse tipo de evento você sempre tem a tradução oficial, até para dar um tempo, né, garantir ali um tempo de resposta, enfim. Então, a reunião durou 3 horas e meia, mas a gente pode considerar aí que de papo mesmo deve ter sido 1 hora e meia, 1 hora e 40, o que ainda assim é bastante, né? Discutiram questões como segurança de Taiwan, discutiram questões como as barreiras tarifárias, né, a disputa econômica entre os dois países, porém é interessante notar que não teve nenhuma nota muito ambiciosa divulgada, tá? Não teve nada muito otimista que foi divulgado. Ambas as notas foram bastante, eu não vou dizer protocolares, mas pouco mais que protocolares, né? Dizendo que estão buscando cooperar, buscando oportunidades, falando de regras internacionais, que tem desafios conjuntos e que por isso os dois países precisam cooperar para superar esses desafios, né? Todo esse tipo de coisa, né? O Xi Jinping disse que estava feliz por rever um velho amigo, né? E o Joe Biden, na época das eleições, ele comentou, né, com alguns jornalistas que quando ele era vice-presidente do Obama, né, o Xi Jinping era o homólogo dele na China, né? Ele era o equivalente a vice-presidente. Então ele disse, eu fiquei umas 40 horas junto desse cara e eu posso te dizer, ele é um gangster. E aí teve gente discutindo qual seria o significado da palavra de gangster, se ele quis dizer que é um cara malandro, um cara esperto, mas se ele é um cara... ele usou gangster literalmente ou usou, por exemplo, wise guy? Não, ele usou alguma coisa que significa gangster, né? Ele pode ser o wise gangster... guy, tipo Goodfellas. Pode ser. Então, assim, ou então se ele estaria, né, ofendendo o Xi Jinping, dizendo que é um cara sem escrúpulos, um cara que vai fazer qualquer coisa para os interesses dele e tal. Então, não teve nada divulgado muito ambicioso. O que a gente pode, então, tratar é do que foi especulado, sempre, né, o que sai na imprensa, aquela coisa, fontes disseram, fontes comentaram e tal. E uma das coisas que teria sido debatido
seria a questão da cooperação jornalística entre os dois países, né? Por quê? Porque durante, né, especialmente o governo Trump, mas nos anos anteriores, nós tivemos a China expulsando jornalistas ocidentais do país e os Estados Unidos expulsando jornalistas chineses também do país. Toda aquela questão de você dizer que o outro é agente estrangeiro, fechamento, né? Tivemos aquela questão do consulado em Houston também, o consulado chinês em Houston. Então eles terão conversado sobre essa questão de cooperação entre jornalismo. Por quê? Porque a China vai sediar a Olimpíada de Inverno. E aí depois, publicamente, o Joe Biden falou de um possível boicote diplomático à Olimpíada de Inverno, né? O que seria o boicote diplomático? Olha, os atletas vai ter bandeira e tudo mais, mas a cerimônia de abertura, a cerimônia de encerramento, a gente não vai mandar grandes autoridades, né? Então, é basicamente isso. Outras notícias envolvendo os Estados Unidos: o Steve Bannon, né, o ex-conselheiro da Casa Branca de Donald Trump, figura conhecida aí na política mundial, foi brevemente detido. Ele se entregou ao FBI na segunda-feira, dia 15, por desacato, por não ter cumprido intimações para depor sobre a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Ele foi liberado pouco tempo depois, acho que foi liberado sob fiança, inclusive. Ele teve o seu passaporte confiscado, né, então ele teoricamente não pode sair dos Estados Unidos. Depois, na quarta-feira, dia 17, pela primeira vez em mais de uma década, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma moção de censura contra um deputado. No caso, o republicano que viralizou aqui no Brasil, né, na época das eleições, o Paul Gosar, né, porque ele fez um vídeo ali usando animes e tal, na qual ele basicamente brandia espadas contra o Joe Biden e ele matava a Alexandra Ocasio-Cortez. Tá? Ele publicou um vídeo animado, né? Na qual ele matava outra deputada. Né? Então, assim, algo me diz que tem um problema aí de conduta, né? E aí por 223 votos a 207, ele recebeu aí uma moção de censura e com isso ele ficou fora dos dois comitês que ele integrava, certo? Também em relação aos Estados Unidos, e falando em condenações, 2 dos homens que haviam sido considerados culpados pelo assassinato do Malcolm X tiveram as suas condenações anuladas ontem, quinta-feira, dia 18, na Justiça de Manhattan. Tá? O Mohamed Aziz e o Khalil Islam tiveram, né, como eu disse, as suas condenações canceladas. Então, não é nem que eles foram inocentados, é como eles nunca foram sequer responsabilizados, então, pelo assassinato. E, de fato, eles foram, né, bois de piranha. Até hoje, o assassinato do Malcolm X é cercado de muitas teorias da conspiração. Ele teria sido assassinado, inclusive, pelas autoridades dos Estados Unidos, né, a mando de autoridades federais. E depois ficou muito famoso que teve um documentário que mostrou que os 2 homens foram condenados a partir da omissão de provas, né? Então os 2 tinham álibis, tinham provas que não poderiam ter sido eles. Essas evidências foram omitidas dos julgamentos e isso permitiu então que eles foram condenados. Não teve o devido processo legal. Isso. Mas assim, o fato é que ambos cumpriram, né, décadas de prisão injusta. Tá? Ainda tem isso. É bom registrar. Né? E como vocês podem imaginar pelos nomes deles, né, eram afro-americanos convertidos ao Islã, né? Então mostra também aí a forma como foi conduzido esse julgamento numa época de bastante tensionamento racial. E ainda em Congresso dos Estados Unidos, o senador John Kennedy, republicano da Louisiana, sem parentesco com a família do JFK, ele estava participando da audiência de confirmação ou não da indicada pelo Joe Biden para fazer parte, né, para ser a diretora do escritório, do Bureau, né, de moeda, né, Controller of the Currency, né, que supervisiona os bancos nacionais, né? A minha tradução está meio literal aqui, eu não sei qual que seria a tradução mais adequada assim de cabeça, tá? Peço desculpas.
A indicada pelo Joe Biden é uma advogada, é uma acadêmica do direito, chamada Saule Omarova. Ela nasceu no Cazaquistão em 1966. Nosso ouvinte que pegar, né, Cazaquistão em 66, fazia parte da União Soviética. Ela se formou na Universidade de Moscou, inclusive, tá? Em 1989, e na década de 1990, né, já em 91, logo ali no contexto da dissolução da União Soviética, ela se mudou para os Estados Unidos, onde fez o seu PhD, onde fez o seu doutorado, e depois também fez um outro pós-doutorado na Universidade de Wisconsin. Tá? Então, assim, ela reside nos Estados Unidos há 30 anos, fez mestrado, doutorado, tem uma carreira no mercado privado dos Estados Unidos. Ela trabalhava no escritório de advocacia de Nova York, fez parte da administração do George W. Bush, tá? No Departamento de Tesouro também, tá? Então, assim, de um republicano. E aí o que acontece? O senador aí, na hora de fazer a arguição, ele começou dizendo que você fazia parte de um grupo chamado Jovens Comunistas, né? Juventude Comunista, né? A juventude do Partido Comunista, né? Eu não sei se eu devo te chamar de professora ou de camarada. E aí você consegue ouvir no vídeo, sabe, na transmissão do que seria ali a TV Senado, né, dos Estados Unidos, alguém falando no fundo, tipo, alguém suspirando assim, ai meu Deus, né? E ela fala, eu não sou comunista, eu nunca fui comunista, eu nasci no Cazaquistão e eu fazia parte da juventude do Partido Comunista, como todos os estudantes tinham que fazer parte, né? E o cara continuou. Então, assim, o cara se incorporou o macartismo total em 2021, falando que dos riscos de ter uma comunista, né, no Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Então fica aí o episódio bizarro para os nossos ouvintes. E no Canadá, tivemos, infelizmente, muitas chuvas, muitas enchentes de deslizamento de terras na província de British Columbia, né, que é na costa do Pacífico do Canadá. Pelo menos 2 pessoas foram mortas. As Forças Armadas canadenses tiveram que ser mobilizadas também para resgatar pessoas, para levar água potável, todo esse tipo de coisa. E, cruzando o Pacífico, muitos dos nossos ouvintes comentaram com a gente no Twitter, né, que eles ficaram vindo primeiro no Xadrez Herbal sobre o caso da tenista Peng Shuai, né, que fez um post acusando o ex-vice-premier chinês de tê-la assediado sexualmente, que depois eles tiveram uma relação consensual, e ela deletou o post e depois ela foi dada como sumida, ela não apareceu mais nas redes sociais, não deu mais declarações nem nada. Primeiro, assim, por mais que a gente agradeça o carinho dos nossos ouvintes, isso é muito mais fruto de pesquisa nosso, né? A gente não foi um furo de reportagem nosso, acho que é importante destacar isso. A gente não é uma agência de notícias, né? A gente repercute, a gente não prospecta. E aí, essa semana, nós tivemos várias personalidades do mundo do tênis postando hashtags, postando fotos, perguntando onde está, né, Peng Shuai, nomes como a Naomi Osaka, como a Serena Williams, como o Novak Djokovic, né, que são alguns dos principais tenistas do mundo hoje, né? Então ela sumiu, em bom português é isso, depois dessa denúncia. Então esperamos aí o que mais virá desse episódio. Notícia da última terça-feira, dia 16 de novembro. 3 homens-bomba matam 3 e ferem dezenas na capital de Uganda. Pois é, tivemos, infelizmente, 3 ataques terroristas que foram reivindicados pelo Daesh, né, o auto-intitulado Estado Islâmico, em Uganda. O número de mortes pode, inclusive, aumentar, porque nós temos várias pessoas hospitalizadas em Kampala, algumas delas em situação grave. O parlamento do país teve que ser evacuado, porque um dos atentados, inclusive, foi bem perto do parlamento, tá? É possível até mesmo que parlamentares, né, que fossem o alvo. E, no decorrer do atentado,
um clérigo muçulmano, o Sheikh Muhammad Abbas Kirevu, ele teria sido o responsável pelo recrutamento, né, de jovens ugandeses para movimentos radicais, como as Forças Democráticas Aliadas. Ele era suspeito de estar envolvido, né, com o atentado e, durante uma operação policial, que seria para prendê-lo, ele foi morto, tá, nos arredores de Kampala. Tá? Então, assim, eu digo o que seria uma operação policial para prendê-lo, porque a gente não sabe, né, é muito difícil, né, saber se foi uma troca de tiros, ou se ele foi, né, executado, ou às vezes ele foi morto como queima de arquivo, né, não dá para dizer. 21 pessoas no total foram presas e pelo menos 13 pessoas dessas foram presas enquanto tentavam cruzar a fronteira com o Congo, né? E aquela região de uma fronteira tríplice que a gente já comentou aqui várias vezes no programa, que é um local, é um foco de conflito de muita instabilidade atualmente, infelizmente, entre a República Democrática do Congo, Uganda e Ruanda. Tá? Falando em República Democrática do Congo, nós tivemos a notícia de que familiares e amigos, né, do ex-presidente, o Joseph Kabila, filho do Kabila, que nos anos 90, né, derrubou a ditadura do Mobutu Sese Seko, teria recebido... E que a gente contextualiza tudo isso no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a República Democrática do Congo. Exatamente, muito bem lembrado, inclusive, né, primeira citação Fronteiras aqui no programa de hoje. Mas amigos e familiares do Joseph Kabila teriam recebido milhões de dólares, tá, de fundos desviados de fundos públicos para contas em empresas no que está sendo chamado, né, de Congo Leak. Tá? Foi uma grande publicação de dados, considerada a maior publicação de dados específicos do continente africano. São cerca de 3 milhões de documentos do BGFI, tá? Que é a sigla em francês para Banco Gabonês e Francês Internacional. Tá? Esses dados estão sendo publicados pelo jornal investigativo francês Mediapart e a ONG Plataforma para a Proteção de Delatores da África. A BBC também teve acesso a parte desses documentos e também chamou a atenção vários saques em dinheiro, tá? De grandes quantias. Tá? Então, por exemplo, teve um saque em dinheiro de $1.015.000 e 4 centavos. Eu achei isso muito curioso, os 4 centavos. Tá? Foi só de zoar. Pode ter sido, né? Ou então foi a 4ª pessoa que retirou o bolo dela. Então, ó, você vai primeiro, você tira 1 centavo, depois 2 centavos, depois 3 centavos, para a gente saber, né, quem já foi. Então, especula-se até 86 milhões de dólares de fundos públicos congoleses entre 2013 e 2017, incluindo aí a Companhia de Mineração Estatal Congolesa, também bancos congoleses. Então, né, uma quantia aí de dinheiro bastante grande, bastante razoável, num grande esquemão. E, finalmente, em Burkina Faso, tivemos um ataque no último final de semana, um quartel que fica perto de uma mina de ouro em Nata, tá? Literalmente uma mina de ouro, no norte do país, que deixou 53 pessoas mortas. Desses 53, 49 eram militares e 4 eram civis. Tá? O ataque muito provavelmente está ligado, né, à exploração dos recursos da mina de ouro. Então, infelizmente, aí mais de 50 mortes e o governo declarou um luto oficial de 3 dias. Notícia da quarta-feira passada, dia 17 de novembro. Novos protestos contra golpe militar no Sudão acabam com 15 mortos. Infelizmente, né, na quarta-feira, agora, dia 17, tivemos pelo menos essas 15 pessoas mortas nos protestos. As forças de segurança usaram munição real,
contra os manifestantes, e também há a denúncia de que os militares não estão liberando os corpos para que as famílias possam sepultar os seus parentes se as famílias não assinarem um termo dizendo que a pessoa morreu de Covid, tá? O que, né, para então eximir responsabilidade, né, da junta militar que deu o golpe e controla o país, tá? Então não adianta muita coisa fazer toda uma pressão, né, internacional, né, uma suposta pressão internacional, né, por redemocratização, pela transição democrática no país, mas você não ter algum tipo de atividade, algum tipo de pressão concreta e permitir que as pessoas, né, sejam simplesmente abatidas, mortas ao protestarem. Desde o golpe do dia 25 de outubro, estamos falando de pelo menos 34 pessoas mortas no Sudão. E isso pelo porque menos. No último domingo morreu um menino de 15 anos e uma menina de 14 foi ferida na cabeça, e os oposicionistas estão denunciando, né, que estão sendo usadas balas expansivas, né, ou na linguagem coloquial, a bala dum-dum. Que é o projétil que penetra você e ela abre dentro da pessoa, causa um estrago gigantesco, causa muito sangramento interno, ela é muito mais letal. Já na Líbia, o filho do ditador Gaddafi anunciou candidatura à presidência, né? O Saif al-Islam, ele apareceu publicamente pela primeira vez em praticamente uma década, tá? Ele usou um traje muito parecido, né, uma túnica marrom e turbante, muito parecidos com o da última aparição do pai dele, né, do Muammar Gaddafi, quando ainda tinha o poder na Líbia, né? Não estou falando das imagens dele fugindo, das imagens dele sendo morto, inclusive, né? Estou falando da última imagem dele como, de fato, né, ditador líbio. E ele anunciou, né, a sua candidatura, dizendo que espera levar ao fim, né, o caos no seu país. Também teremos, né, agora em dezembro, nas eleições, a presidente do parlamento, Aguila Saleh, o atual primeiro-ministro, Abdulhamid al-Delibah, e o comandante militar, o Khalifa Haftar, né, o principal senhor da guerra, né, líbio atual. A grande questão é, primeiro, se teremos mesmo essa eleição, segundo, se o resultado da eleição vai ser aceito, se ele vai ser reconhecido, né? Porque estamos falando de um país que está em frangalhos, está destruído, né? Cortesia aí, da gestão Barack Obama, cortesia também da senhora Hillary Clinton, e que você tem os envolvidos nas eleições também são líderes de grupos armados, em maior ou menor grau. Então, é muito simples, é muito fácil, né, você ter um dos atores envolvidos, né, falar, não reconheço o resultado da eleição, tem fraude, vou retomar a guerra, ponto. Então, né, é um pouco otimista, talvez, né, achar que teremos uma eleição tranquila na Líbia, pelo menos nesse momento. Esperemos que tenha, mas não vou botar dinheiro nessa hipótese, não. Passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Três notícias de ontem, quinta-feira, dia 18 de novembro. Belarus pede que a União Europeia receba 2.000 migrantes em meio à crise na fronteira. Pois é, fazendo uma breve atualização, né, sobre a crise na fronteira entre Belarus, Ucrânia, e Rússia e União Europeia. Cerca de 2.000 pessoas que estão na região da fronteira, a Bielorrússia pediu, né, que a União Europeia aceite, e outros 430 iraquianos foram embarcados de volta para Bagdá. Tá? Seria como ali uma espécie de, entre aspas, gesto de boa vontade, né, do regime Lukashenko, né, em relação à União Europeia. Ou seja, falando, não, a gente devolve uns e vocês aceitam outros. Né?
E aí o que acontece? Né? A gente já falou aqui como nós temos, né, um debate, às vezes, meio desnecessário até, né, sobre a geopolítica, que a geopolítica teria morrido, né, e tudo mais. E Belarus tem uma posição central no mapa. E essa posição geográfica acaba sendo uma arma, em dois sentidos, e um foi interessante. Né? Um deles foi que Belarus falou, tá bom, União Europeia, vocês estão impondo sanções, vocês mandaram tropas para a fronteira, então quer saber? Eu vou fechar aqui o registro do gás. Eu vou fazer que nem o Marrocos fez, vou fechar o registro do gás e vocês vão ficar aí com frio. E o que a Rússia fez? A Rússia do Putin ligou para Belarus e falou, vocês não são trouxa de fechar esse registro, porque se vocês fecharem esse registro, vocês não vão estar cumprindo os acordos com a gente, porque o gás russo vai para a Europa e passa por Belarus. Consequentemente, Belarus recebe dinheiro de royalties, né, dessa passagem. Assim como a gente falou dos royalties de passagem aérea, né, do trânsito aéreo, melhor dizendo, na época do sequestro do avião da Ryanair. Né? Então, teve esse episódio. E aí teve um outro episódio em que Belarus já foi mais inteligente, que é o seguinte, a partir de hoje, Belarus não manda mais energia elétrica para a Ucrânia. E o que acontece? A Ucrânia ela não depende de Belarus para ter a sua energia elétrica. Porém, tem uma pequena faixa de território no extremo ocidente ucraniano cuja energia elétrica vem de Belarus. Então, a Ucrânia ela vai ter que dar um jeito de redesenhar ali o seu mapa de abastecimento, o seu mapa de distribuição de energia, para conseguir atender essa região, parecido, né, com aquelas regiões do Brasil que são abastecidas pela Venezuela, né, recebe energia elétrica da Venezuela. Esses foram os desdobramentos no mapa. E aí, junto com isso, por parte de Belarus, melhor dizendo, junto com isso, a Alemanha, usando lá uma tecnicidade ali de não cumprimento de um contrato, suspendeu, né, o Nord Stream 2, que é o grande gasoduto que vem pelo Mar Báltico, que liga a Rússia à Alemanha diretamente, sem passar por Belarus, por Ucrânia, por nenhum outro país. E aí, alegando que o consórcio criado não era totalmente submetido à lei alemã, envolvia uma empresa russa com sede na Suíça, tá? Suspenderam a atividade. Com isso, os preços do gás subiram de novo e o Boris Johnson, premier do Reino Unido, alguém que está acostumado, né, nas últimas semanas a lidar com o preço do gás subindo, falou que o Ocidente precisa escolher entre o gás russo ou apoiar a Ucrânia. E ele simplesmente botou em palavras claras e diretas o que a gente sempre tentou explicar aqui no programa, que é muito fácil, né, falar, não, o Putin é malvado, a Ucrânia tem que ficar inteira, fora a Rússia da Crimeia. Ah, mas por que eles não estão fazendo nada em relação a isso? Porque na hora H, amigo, eles precisam do gás da Rússia, eles precisam do petróleo que vem da Rússia. Então, o Boris Johnson falou, a gente precisa escolher. Né? Enquanto tiver dependência do gás russo, não vai dar para ajudar a Ucrânia. Enquanto quiser ajudar a Ucrânia, se quiser muito gás russo, a gente tem que deixar de ajudar a Ucrânia. Então, teve essa frase dele que simplesmente botou em pratos limpos. A Merkel conversou com o Lukashenko por telefone e um monte de gente deu chilique na internet porque na agenda lá não estava tipo o presidente de Belarus. Lembrando, né, a Alemanha, como os outros países da União Europeia, não reconheceram as últimas eleições. Então, por isso que estava tipo Mr. Lukashenko, né, não estava excelentíssimo presidente, etc. E aí, nisso tudo, 3 pequenas notícias, mas que juntam, né, um cenário maior. O Putin, né, disse que o Ocidente está cruzando as linhas vermelhas, né, na Ucrânia e na região, dizendo que bombardeios da OTAN estão voando perto de fronteiras russas, que navios dos Estados Unidos não têm o que fazer no Mar Negro. E aí a Estônia convocou os seus reservistas para um exercício militar de emergência, um exercício militar surpresa, para instalar arame farpado na fronteira com a Rússia.
Tivemos mais ataques com drones na Ucrânia, sendo realizados por forças ucranianas, usando drones de fabricação turca. A gente falou bastante disso 2 ou 3 programas atrás. E, olha só, meu caro Matias, 2 paraquedistas russos teriam morrido em Belarus, perto da fronteira polonesa, em um acidente. Tá? Eles teriam pulado de um helicóptero, o paraquedas não teria funcionado de forma apropriada e eles vieram a morrer. Claro, uma notícia muito triste, mas assim, ao mesmo tempo, eu penso assim, será que não pode ter tido outra causa-mortes que quiseram inventar uma desculpa, né? Porque assim, 2 paraquedistas russos na fronteira entre Belarus e Polônia morrendo, pode ter sido alguma outra coisa, uma desinteligência que é melhor deixar de lado, né? Mas enfim, essa é a nossa rápida atualização sobre o leste europeu. Tonga realiza eleições gerais. Pois é, tivemos eleições gerais em Tonga ontem, dia 18, tá, para eleger 17 cadeiras, tá, 17 das 26 cadeiras, porque parte delas não seria votada, e, como consequência, o Semici Lafusika, do Partido Democrático, que é um partido mais à esquerda, né, que é do antigo movimento pelos direitos humanos, né? A gente falou recentemente das questões políticas na região, ele continua tendo a maior bancada, né? Ele que é o primeiro-ministro interino desde a morte do anterior, continua tendo a maior bancada, porém a bancada diminuiu, então muito possivelmente Tonga vai passar aí por um parlamento travado, né? Como a gente já comentou em outros países em situações similares. E muita gente ficou triste que a gente não comentou do besuntadão de Tonga. O detalhe foi que o parlamento eleito foi todo masculino, né, apesar do incentivo para candidaturas femininas. Ainda na Ásia, a ditadura de Mianmar libertou o jornalista dos Estados Unidos, Danny Fenster, 3 dias depois de ser condenado. Ele recebeu anistia sobre o compromisso de não retornar a Mianmar. Tá? E uma notícia de hoje, tá? Quase breaking news, o Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, anunciou que vai revogar as 3 leis que alteravam, né, os subsídios e o cenário agrícola indiano, já que nós tivemos milhões, e isso não é uma hipérbole, né, milhões de agricultores indianos protestando há mais de ano. Tivemos várias pessoas que morreram, inclusive, nesses protestos, tivemos confrontos e tudo mais. A gente chegou a falar um pouco disso ano passado, falamos do protecionismo, né, e que essa lei seria uma lei liberalizante do mercado indiano, e que os agricultores indianos estavam protestando porque, segundo eles, o mercado indiano seria, então, inundado por produtos baratos vindos de outros países, e que aí pessoas ficariam sem os seus trabalhos, já que a maior parte da agricultura indiana não é agricultura de grandes propriedades com grandes maquinários, estamos falando de agricultores, né? Agricultura de pequena propriedade. Então, o Modi anunciou que as 3 leis serão revogadas. Ainda no subcontinente indiano, o Paquistão liberta líder islâmico radical após acordo para acabar com a violência. Pois é, já tinham sido, né, pelo menos 7 policiais mortos e 50 manifestantes mortos desde da proibição, né, das atividades do Tehreek-e-Labbaik, né, que é o movimento mais tradicionalista, mais radical do Islã sunita paquistanês. Enfim, é uma agenda muito mais próxima do Talibã do que de um partido político. E o líder do grupo, né, o Saad Hussein Rizvi, ele estava detido, né, como parte dessa proibição e foi libertado como parte de um acordo. Então, em outras palavras, os extremistas venceram. Ali perto, no Afeganistão, a Kim Kardashian West financiou voos que retiraram cerca de 450 pessoas do Paquistão, especialmente mulheres e meninas, e incluindo toda a seleção de futebol feminino do Afeganistão. Tá? Já no Golfo Pérsico, tivemos pela primeira vez um exercício naval conjunto entre Emirados Árabes Unidos, Bahrein
Marinha dos Estados Unidos e Israel, tá? Algo inédito e que certamente foi realizado para, né, ali do lado do Irã, como um alerta, como um aviso, devido a toda a tensão, né, do Oriente Médio, entre Irã e Arábia Saudita, entre Irã e Israel, coisas que a gente já explicou aqui várias vezes. Ouvintes mais novos, mais recentes, busquem lá programas mais antigos, tá? E falando em Israel, o governo da África do Sul disse que vai retirar o apoio à Miss África do Sul disputar o Miss Universo devido ao fato dele ser previsto para ser realizado em Israel, né, a cidade de Eilat, que fica ali no Mar Vermelho, uma cidade turística israelense. Um abraço para o nosso queridíssimo Felipe Altschuler, que não sei se ainda reside em Eilat, mas já residiu lá. E o governo da África do Sul disse que o evento não pode ter agendas políticas e que os organizadores estão dando um caráter político israelense ao evento e que as atrocidades cometidas por Israel contra os palestinos são muito bem documentadas e o governo da África do Sul não pode, em boa consciência, se associar a esse evento. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Câmara aprova pacote social e ambiental de 1,8 trilhões de dólares proposto por Biden. Pois é, aprovaram aí o pacotão social, né? Na Câmara, tá? Ainda vai para o Senado. No Senado ele pode ser alterado e o pacotão social, né, de investimentos sociais e ambientais é maior do que o PIB brasileiro, tá? Então assim, os Estados Unidos vai jogar na economia, tá? Não de uma tacada só, né, mas com um certo prazo, né, o equivalente ao PIB brasileiro, tá? Incluindo aí incentivos para as crianças irem para a escola, expansão do período de escolaridade, tá? Reduzir temas como desigualdade social, geração de postos de trabalho, universalização do acesso infantil a planos de saúde, tá? Também, ampliar acesso a creches, permitindo que mães possam participar do mercado de trabalho, combate a mudanças climáticas e tudo mais. Porém, meu caro Matias, um ponto muito importante levantado pela Mariana Sanches, né, lá no Twitter, ela que é correspondente da BBC Brasil nos Estados Unidos e mestra pela Columbia, é que o plano de licença paternidade e maternidade foi cortado do projeto, tá? Então, os Estados Unidos vai continuar sendo um dos poucos países que não tem licença maternidade com remuneração, tá? Mesmo com essa nova lei. Então, tem esse detalhe, que assim, olha só, a Câmara aprovou o projeto, né, e aí vai ser o comunismo, vai ser a chegada do Estado de Bem-Estar Social, ou então na visão do Biden, né, a retomada do Estado de Bem-Estar Social, que começou a ser construído pelo Roosevelt, que ele tanto adora citar, o Frank Delano Roosevelt, mas licença maternidade, amigo, ou paternidade, nada disso, tá? E também nos Estados Unidos, a notícia que todo mundo já deve ter visto também, foi que o Kyle Rittenhouse, ele foi inocentado, né, de todas as acusações, ele que era acusado, né, ele foi julgado por ter disparado um fuzil AR-15 e contra 3 pessoas, 2 delas morreram durante os protestos, né, em Kenosha, nos Estados Unidos, em agosto de 2020. Tá? Foi considerada a tese de legítima defesa, que as outras pessoas, né, os manifestantes, estavam acossando ele e ele reagiu em defesa. Essa decisão foi uma decisão do júri, tá? Formado por 12 pessoas, não foi uma decisão de um juiz, de uma cabeça só, foi uma decisão do júri. Eu e o Matias, a gente estava até conversando sobre isso, né, em off, quando a gente estava terminando aqui os últimos detalhes do roteiro, inclusive. Muita gente comemorou o veredito, outras pessoas condenaram o veredito também. Só que é importante lembrar também que ele cruzou a divisa do Estado armado, sendo um menor de idade, tá? Coisa que ele não poderia fazer.
Então, é importante lembrar que, por esse crime, ele já havia sido preso. Tá? Ele foi inocentado das acusações de homicídio, tá? E de ameaça à segurança pública. Porém, aquela acusação que a gente até mencionou na época, né, de cruzar a fronteira estadual armado sendo menor de idade, ele, salvo engano, já até cumpriu a pena, ou teve aquela questão da fiança milionária, enfim. De qualquer maneira, ele foi inocentado e, por conta, né, da tese do trânsito em julgado, a não ser que apareçam novas evidências, algo assim, não tem apelação, tá? Antes que alguém pergunte, porque eu vi gente no Twitter falando, mas tem apelação? Alguma coisa assim? Não tem, tá? Até porque ele é o réu, tá? Então, é isso.